Louvado seja o Senhor nessa noite por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus, ainda transbordante de alegria da presença maravilhosa de Deus, o culto abençoado de domingo. E eu falando com alguém um certo dia, expressando sobre o cultuar, sobre a presença de Deus, e no culto nós podemos ver alguém sentado, olhando, vendo o que está acontecendo. Neste mesmo culto nós vemos alguém que está conversando com outra pessoa que não está vendo o que está acontecendo. E nesse mesmo culto nós vemos alguém que está ali chorando da presença de Deus, sentindo uma presença enorme. Num culto aqui, onde nós tivemos algumas almas aceitando ao Senhor como único Senhor e Salvador, eu pude ver que a presença de Deus ela é individual, que a presença de Deus ela está neste lugar, porque aqui tem mais de 2 reunidos no nome do Senhor Jesus. Então a presença de Deus ela está aqui para quem quiser. A presença de Deus ela está neste lugar para quem quiser. Então quando aquelas 2 almas vieram aqui na frente, elas sentiram algo tão grande dentro de si que elas não conseguiram se conter. Eu vi o seu rosto ali mudando o semblante, envermelhando e ali chorando. Não deram conta de segurar o choro. Por quê? Porque dentro delas havia uma presença que era tão enorme que sobressaía através de lágrimas do seu rosto. Essa presença de Deus ela está neste lugar. Então quando eu pensar em ir para a casa do Senhor, adorar ao Senhor, eu tenho várias motivações de vir para cá. Eu tenho várias motivações. Às vezes chega um dia em que eu não tenho disposição nenhuma para chegar até aqui, mas eu penso, eu tenho que ir, porque meus problemas são tantos, as minhas lutas são tantas, e preciso de Jesus, e eu preciso do Senhor, e eu sei que se eu for lá, enquanto eu estou me sacrificando, eu sei que o Senhor está vendo o meu sacrifício, e quando eu estou ali na casa do Senhor, o Senhor está resolvendo os meus problemas. Então, por precisar e haver essa dependência de Deus, eu venho para a casa de Deus e chego aqui exausto, abatido, e fico aqui. Também existe aquele que está motivado e durante o seu dia você levanta: hoje eu vou para a casa de Deus, uma disposição enorme. Mas o seu dia acontece tantas as coisas que no final você perdeu a vontade. E dentre esses que pensaram isso no início do dia, alguns não vieram, outros vieram já com as suas últimas forças. Mas aqui na casa de Deus, aonde nós nos reunimos, nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente a certeza de que Deus está conosco. E quando eu pago este preço para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, eu sei que o Senhor vê lá de cima. Porque neste mundo, a todo instante em que eu coloco os pés para fazer algo, ou até mesmo dentro da minha casa, você dentro da sua casa, você possui lutas, você possui desafios. Você pode pensar assim: eu não vou sair, eu não vou pôr o pé para fora, eu vou ficar somente dentro da minha casa e aqui eu vou resolver os meus problemas, mas ali, aquele que persegue sua vida, ele estará tentando fazer algo contra você, para te entristecer, para tentar te derrotar. Então não tem lugar seguro, não tem lugar seguro. Agora, observando algo que eu vejo, se não tem lugar seguro, como eu posso estar seguro? Como eu posso me livrar, ou pelo menos sobressair ou vencer as dificuldades
dificuldades, as lutas, línguas estranhas, e ali houve o início de um grande ministério. Uma certa vez, se eu não me engano, em 1994, quando ali eu recebi o batismo do Espírito Santo junto com outros jovens, numa casa onde nós nos reunimos depois do culto, a gente nem sabia o que ia acontecer, mas nos reunimos ali. O poder de Deus foi tão grande naquele lugar que nós louvamos, nós cantamos, nós falamos em línguas estranhas e terminamos às 2h30 da manhã. E quando olhamos no relógio, nós nos assustamos, porque a hora passou e nem vimos. No outro dia, um dos jovens foi trabalhar de ônibus, e no ônibus ali, ele começava a chorar e a falar em línguas estranhas, e as pessoas olhavam para ele e pensavam: esse jovem ele é doido, porque as coisas daqui, as coisas de Deus, parecem loucura para ele. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a presença de Deus, ela não está limitada no lugar. A presença de Deus, ela habita dentro de nós. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Se buscamos a Deus, se buscamos esta presença, nós vamos sentir esta presença de Deus começando dentro de nós. E quando dentro de nós ela se enche ao ponto de transbordar, eu digo para você que aonde você pisar o seu pé, a presença de Deus vai contagiar o lugar em que você colocar a planta dos seus pés. Uma certa vez, uma tia minha dizendo que havia um demônio na casa dela que disse para ela que ele não saía de lá de maneira alguma, e ninguém tirava ele de lá. E eu disse para ela: aceite Jesus hoje. Aceite Jesus hoje. E quando a senhora fizer este compromisso de aceitar o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de ti. E quando a senhora colocar o pé na sua casa, não precisa de uma palavra de ordem, mas quando a presença de Deus entrar na sua casa, esse demônio não vai suportar e vai sair de lá. Então, na nossa casa, aonde nós estivermos, no trabalho, aonde você estiver, se você buscar essa presença de Deus, você vai vencer. Você vai ser mais do que vencedor. Mas são tantas lutas, são tantas adversidades. Como podemos vencer tantas guerras? Você já chegou ao ponto aonde você se encontra numa situação de não saber o que fazer? Você já chegou nesse limite? A Bíblia fala que todas as lutas, as tribulações, essas adversidades, ela vem sobre a nossa vida até o nosso limite, porque Deus conhece o nosso limite. E quando chegamos nesse limite, Deus ele é misericordioso para nos enviar um escape, um refrigério para a nossa alma neste momento. Mas quando chegamos nesse limite, e você sabe que quando nós falamos de limite, esse limite é um limite mesmo. Quantas vezes eu já numa situação de luta tão difícil, eu falava para o Senhor: eu não dou conta mais, daqui eu não sei mais o que fazer. E começava aquela briga na minha mente, aquela luta espiritual, e nada acontecia. E eu caminhava mais uma vez, porque nem sempre quando eu acho que cheguei no meu limite, eu realmente cheguei, porque Deus conhece a mim, Deus conhece você, e sabe que você pode andar, caminhar mais um pouco, então Ele deixa você ir. Mas quando realmente chega ao limite, aonde você não dá conta mais nem de pedir ao Senhor, aí Deus entra com uma providência, Deus entra com escape, Deus entra com um socorro na sua vida, porque a palavra de Deus fala
que Ele é o socorro bem presente na angústia. Como podemos vencer as nossas guerras? Juízes, no capítulo 7 e o versículo 12. Quero falar um pouco sobre Gideão. Nesse instante, nesse momento na vida de Gideão, existia um povo cercando ele. Em Juízes 7, no capítulo 12, fala assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Então, quando nós falamos dos inimigos que cercavam ali Gideão, todo aquele povo, os medianitas, eles eram povos nômades, árabes, do deserto da Síria e da Arábia. Os amalequitas, pela Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia, a Fenícia. Então todos estes reinos estavam cercando ali um povo do Senhor. Então agora eu sei que esse povo estava no limite, porque quando nós falamos de guerra, o número importa. O número importa. E aquele povo que estava cercando ele era enorme. Eram vários reis cercando ele. Então, o Senhor, vendo ali aquela multidão inumerável, falou para Gideão: você vai guerrear com eles. Você vai guerrear com eles. Você vai guerrear contra essa multidão. E quando você olha para eles, parece como a areia do mar. Mas Gideão, ele falando com o Senhor, ele se viu numa situação aonde eu e você já passamos por ela. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa do meu irmão. Então ele se viu pequeno e imerecedor daquela posição aonde o Senhor estava o colocando. E quando nós falamos disso, nós limitamos um pouco o poder de Deus sobre a nossa vida, porque o Senhor te colocou um ministério em suas mãos. Qual é esse ministério? Cuidar dos seus filhos, liderar os adolescentes, liderar os jovens, liderar as senhoras, liderar uma igreja, liderar uma regional, liderar um campo, pregar no seu trabalho. Qual é este ministério que o Senhor colocou em tuas mãos? E olhando para esse ministério, porque quem tem ministério sofre as perseguições por causa do amor à obra de Deus. E quando você se dispõe para esse ministério, os inimigos, eles começam a te odiar, a fazer um cerco na sua vida. E fazendo este cerco na sua vida, talvez você pode se colocar nessa posição: quem sou eu? Quem sou eu? Ah, fulano de tal, ele tem mais capacidade. Porque eu estou aqui, sou menor, não tenho condições, sou limitado. Mas o Deus que nós servimos, Ele luta as nossas guerras. Ele luta as nossas guerras por nós. Você está aqui até hoje porque o Senhor venceu com você. Eu posso dizer com toda a convicção que a minha família, ela está de pé porque o Senhor está no centro dela. E se não fosse o Senhor, eu não tinha mais uma família. Se não fosse o Senhor, eu não estaria mais de pé, ou estaria aqui onde estou. Eu estaria derrotado. Então, sabendo disso,
Eu sei que o Senhor, Ele tem todo o poder e nos capacita. Então, nesta hora, Gideão ali foi fazer prova com Deus. Quando o anjo falava com ele, ele começou a fazer prova. Você já sentiu dúvida sobre o seu chamado? Você já sentiu dúvida sobre o seu ministério? Será que é para eu fazer mesmo? Será que isso é verdade mesmo? E você questiona e fala na sua mente: eu estou pecando de questionar, de provar, de tentar entender. Gideão falou com o anjo: não sai. Se é do Senhor mesmo, fique. Quando eu voltar, você estará. O anjo estará. Ele foi, saiu e voltou e trouxe o banquete para o anjo. E naquela hora o anjo estendeu a mão e consumiu aquele banquete com fogo. Agora sim, Gideão tem certeza de que ele vai vencer essa guerra. Mas ele olhou para a dificuldade e sabia que o que cercava ele era como a areia do mar, uma grande multidão. Falou: não é possível. Temos que fazer prova com Deus. Fazer mais uma prova com Deus. E ele pegou um punhado de um cordão de lã e colocou no chão. Falou para o Senhor: se passar a noite e esse cordão estiver molhado pelo orvalho e em volta dele seco, aí é o Senhor mesmo. Aí está confirmado que é para eu vencer essa guerra, que é para eu ir. E assim fez e aconteceu. E ele levantou e viu lá que os cordão, aquele montinho de cordão estava molhado por causa do orvalho, mas em volta dele estava seco. Agora eu vou para a guerra. Agora eu vou vencer. Não vai. Senhor, ainda tenho que tirar mais uma prova ainda, porque não estou convencido. Agora é o contrário. Eu vou colocar esse cordão aqui, eu vou tirar a prova da prova. Aí em volta do cordão vai estar molhado e aqueles cordãozinhos de lã vão estar secos. E assim ele fez. Assim ele fez. E no outro dia estava molhado a terra e o cordão de lã estava seco. Então tem vezes na minha vida, na sua, que a gente começa a pesquisar e a falar com Deus sobre essas coisas, sobre essas situações. Senhor, me mostra. Senhor, me direciona. Quero fazer uma prova, se é o Senhor mesmo, não vai acontecer isso. Deus começa a te mostrar. Só que você tem que ser uma pessoa firme, constante. Até porque quando você faz essa prova com Deus, e Deus já te mostrou tantas vezes, agora você vai para a guerra. Gideão foi para a guerra. Mas aí, meus irmãos, entra o nosso Deus Todo-Poderoso. E agora é a vez de Gideão. Agora o plano deu certo mesmo. Você vai guerrear. Então confia em mim. Você confia em mim? E eu te pergunto nessa noite: você confia no Deus que você serve? Ele é poderoso para te livrar dos seus medos, para te livrar das suas lutas, para te livrar das situações terríveis em que você passa neste mundo, e passamos mesmo. Então Gideão, depois de ter feito tantas provas com Deus, ele se encontrou ali para a guerra com 32.000 soldados para guerrear. Agora Deus fala com ele: agora você vai lá e vamos diminuir o seu exército, porque você confia em mim. Agora é a minha vez de te provar. Agora é a minha vez de te provar. Fala lá para os tímidos e medrosos. Quem for tímido e medroso aí, fala para eles ir embora. Fala para eles irem. Gideão vai lá e pensa assim: deve uns 100, deve uns 150. Deve uns 150. E foi lá e deu o grito, e 22.000 pessoas, 22.000 soldados foram embora. 22.000 soldados. Ele pensava assim: não, são soldados, são guerreiros, são valentes.
Aí, meus irmãos, quando você está na luta, é um montão de gente que está te indo com você, mas de repente a luta chega e você olha para um lado e olha para o outro. 22 mil guerreiros que te acompanhavam foram embora. Você começa a se sentir só no meio da sua luta. No meio da sua dificuldade, você começa a se sentir só. Aí ele fala assim: você me provou várias vezes. Ele deve ter pensado: agora vai lá e leva esse povo para beber água. Leva esse povo para beber água. Quem ajoelhar e abaixar a cabeça para beber água, eles vão embora. Ele pensou: não, deve ser um pouco, esse povo é preparado. Esse povo é preparado. Eles não vão baixar a barra. Eles vão beber água olhando, mas não. Aí, meus irmãos, 9.700 soldados beberam água da fonte que não era para beber. Mas 9.700 soldados foram embora e ficou 300. Ficaram 300 soldados. E agora, Senhor, como posso vencer? E agora, meu Deus? Meus irmãos, quando estamos na luta, tem vezes que nem os seus parentes estão mais com você, só você e a sua casa, e às vezes nem a sua casa está com você. Você pode se sentir só, você pode se sentir abandonado, você pode sentir que não tem ninguém ao seu lado no meio dessa guerra terrível que você passa. Você pode pensar que todo mundo te abandonou. Mas desses 300 homens, o Senhor fala para ele: divide em 3 equipes, coloca trombetas para todos eles e vai de encontro ao exército. E quando chegaram perto do exército, ali eles tocaram nessa trombeta e começaram a gritar aquilo que o Senhor determinara para que eles dissessem. E os soldados que contavam como a areia do mar começaram a guerrear entre si. E aqueles soldados começaram a se matar e não precisaram eles tocarem ninguém. O exército foi destruído com o poder de Deus. Você não está só no meio da sua luta. Se você confiar no Senhor, se você acreditar que este Deus não tem limite e que o poder dele sobressai qualquer situação e que tudo está na palma de suas mãos, tenha certeza, a sua guerra será vencida com o poder do nome do Senhor. Com o poder do nome do Senhor. Aí, meus irmãos, outro homem, uma situação aonde também estava cercado, Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4. Jericó estava fechado, ninguém saía, ninguém entrava. Existia um muro, e esse muro ele tinha em torno de 10 metros de altura e 4 metros de largura. 4 metros de largura. Esse muro era alto. Esse muro era muito alto. E ali, Josué, numa situação onde ele tinha que guerrear, ele reuniu o povo para guerrear. 7 sacerdotes com 7 trombetas reuniram o povo e rodearam a cidade por 7 dias. 7 vezes rodearam a cidade. Quando você olha a altura deste muro, como podemos derrubar este muro no alto? Como podemos derrubar este muro? Esse muro, eu acredito, ele é maior do que esta igreja. Ele é maior do que esta igreja. Não sei a altura desse pé direito aqui, mas
Eu acredito que é maior a altura dele. E na sua largura poderia passar 2 carros. Como podemos vencer um muro dessa forma? Aqueles que ali estavam eram intocáveis, porque existia uma parede que impedia eles de ser vitoriosos. Mas Josué se colocou ali em volta daquele muro, na presença do Senhor. Como a presença do Senhor? Porque além dos sacerdotes que ali estavam com as suas 7 trombetas, eles também levaram a arca, e esta arca era a presença de Deus. Então, mais uma vez, nos colocamos perante uma situação de dificuldade, de guerra, porque você está em guerra. Mas não, eu não quero guerrear, eu não vou guerrear, eu não quero ter problemas na minha vida, eu não quero ter problemas, situações de dificuldade na minha vida. Aí, independente do que você quiser, se você decidiu servir a Deus, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, meus irmãos, porque existe um inimigo de nossas almas que quer nos destruir e nos levar para o inferno. Mas quando o Senhor começa a nos direcionar para o céu, essa guerra ela é travada, queira você ou não. Então nós estamos guerreando constantemente. Nós estamos nessa guerra constantemente. E esta guerra existe. Mas em meio a esta guerra, eu tenho que levar a arca, a presença de Deus para esta guerra. Tem que me acompanhar. Tem que me acompanhar. Essa guerra, nesta guerra que eu travo ela todos os dias, aonde eu venço um leão por dia, a sua guerra, você vai com a presença de Deus na sua vida. E como eu disse aqui no início, a presença de Deus, ela não fica só neste ambiente. A presença de Deus, ela está dentro de você. Ela tem que andar dentro de você. Porque a presença de Deus, ela vai te fazer vencer guerras. Ela vai te fazer superar desafios. A presença de Deus vai te dar estratégia. A presença de Deus vai te fazer vencer. Então, meus irmãos, no 7º dia, eles rodearam a cidade por 7 vezes e tocaram as trombetas e gritaram forte. E gritaram forte, e aqueles muros que pareciam impossíveis de se penetrar, eles caíram, e Josué e o seu exército e o povo que estava com ele venceu mais uma vez o nome do Senhor. Eu estou mostrando para os irmãos que nós temos lutas, nós temos desafios. Mas a cada vez que eu busco a presença de Deus na minha vida, a cada vez que eu entendo que o Senhor, o Deus que eu sigo, Ele é real, Ele é real, e que Ele vive dentro de mim, e que Ele vive na minha casa, e que aonde eu estiver, Ele estará comigo. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus onipotente. E é difícil às vezes eu entender essa onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Eu passeando um dia, sentou uma pessoa comigo, com a minha esposa, e começou a contar algumas experiências e a falar sobre as coisas de Deus. E ali nós comentamos sobre isso. Quando eu falo da onipotência de Deus, onisciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas porque Ele tem o conhecimento de tudo. E quando Ele tem o conhecimento de tudo, Ele conhece a sua vida. Mais do que isso, Ele conhece os seus pensamentos. O salmista fala que ainda eu nem levantei, mas Deus já conhece meu dia.
já conhece o meu levantar, conhece o meu deitar. Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece as minhas intenções. Tem vezes que nem eu mesmo conheço as minhas intenções. Você se conhece por completo? Existe muitas pessoas que falam assim, não, eu sou assim. Mas quando você é colocado numa situação de extremo estresse, você faz coisas que talvez você não faria. Quem já fez coisas que eu me arrependo de ter feito coisas que eu fiz, porque numa situação de nervosismo eu escolhi. Eu passei do meu limite. Não pensei que faria isso, mas fiz. Quem numa situação de desespero fez coisas que nem imaginaria fazer? Então eu não conheço muitas vezes o que eu posso fazer, as minhas intenções e as minhas atitudes, a qual eu terei mediante algumas situações. Mas o Deus que você serve, Ele conhece. Ainda antes de você pensar o que vai fazer, Ele já sabe. Ele é onisciente. Então, sabendo que Deus tem conhecimento de tudo, você acha que Ele não sabe das suas dores? Você acha que Ele não te viu e não conhece você naquele momento de solidão? Você acha que Ele não te viu lá no seu quarto chorando e clamando a Ele, falando, papai, eu não aguento mais, eu estou sozinho? Deus sabe, Deus vê, Ele conhece, Ele conhece. Contei para os irmãos a minha experiência de um dia que eu orava na igreja, no piloto automático, e eu nem lembro o que eu estava orando, mas de repente eu parei de orar naquela hora e falei, eu vou me concentrar, porque o Deus que eu estou falando com Ele agora, Ele é real, e Ele está aqui do meu lado, o Senhor está aqui nesse banco, e eu vou falar com o Senhor agora como se eu estivesse me ouvindo, porque o Senhor está. Então eu me concentrei e comecei a conversar com Deus ali, realmente, de verdade, de verdade. E um dia, nas viagens que eu fazia, uma profeta do Senhor falou comigo. Eu estava lá do seu lado, naquele banco, naquele dia que você falou comigo. Eu ouvi tudo que você falou. Então o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é real. E Ele está o tempo todo ao seu lado. Mas como Ele pode estar do meu lado, se Ele está do lado do pastor Gil? Como Ele está do meu lado, se Ele está do lado do pastor Luzivan? É porque o nosso Deus é onipresente. E Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, sabendo desta onipresença, eu creio e sei e tenho a certeza de que o Senhor caminha comigo. E quando eu olhar para um lado e não ver ninguém do meu lado, não ver ninguém do outro, eu vou ter a certeza de que o Deus onipresente está do meu lado, vendo as minhas dores, vendo a minha luta, e sabe o que eu estou passando, e eu vou vencer com este Deus que tem todo o poder e está do meu lado, está do seu lado. Aleluias! Este Deus, Ele é um Deus que está do nosso lado para vencer. Mas se Ele está do meu lado, Ele está do seu lado, está lutando as minhas guerras, está me ajudando a vencer os meus desafios, com esse tanto de luta que eu tenho, com esse tanto de luta que você tem, pastor Luar, com esse tanto de luta, Ele está vivendo. Aí, meu Deus, está sobrecarregado. É coisa demais para vencer, é coisa demais para lutar. Mas o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. O poder dele excede o nosso entendimento, Ele excede a nossa capacidade de pensar. Por isso que muitas vezes eu limito o poder de Deus. Percebe muito? Isso é muito. Mas o nosso Deus, Ele tem poder. Ele vence para mim, Ele vence para você, Ele vence para quem você não conhece, quem você nem imagina nessa hora está vencendo lutas, está vencendo desafios, porque o mesmo Deus
milagre. Há pessoas que talvez no meio de uma rua, onde os carros bateram um no outro, olha para um lado, olha para o seu corpo e se vê inteiro e fala: houve um milagre aqui, nós não nos machucamos. Porque o nosso Deus, que tem todo o poder, que está em todos os lugares e que sabe de tudo, está cuidando de tudo. Ah, mas o inimigo de nossas almas, ele está fazendo isso, é ele que fez isso, é ele que fez aquilo. O que acontece na minha vida é o inimigo. Vamos tirar esse mérito do inimigo, meus amigos. Sabe por quê? Porque o Deus que tem o controle de tudo, ele olha para você e ele cuida de você. O inimigo que se diz e mente, sendo o pai da mentira, e diz lá fora, e muitas vezes fala na sua mente, que tem o controle da situação e que vai te fazer o mal, ele tenta te enganar, porque quem cuida de você é Deus, e ninguém toca em você, ninguém toca em você. Se você é servo de Deus, o inimigo não tem poder de tocar. O que acontece na sua vida é permissão de Deus. É porque Deus permitiu. É porque o Senhor permitiu que algo acontecesse com você. E tudo que acontece com você é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu passo por lutas na minha vida e passei por lutas na minha vida que eu não entendi na hora. Mas de repente foi colocado pessoas no meu caminho que eu pude ajudar com a experiência que eu passei vivendo uma vida em Cristo no meio das lutas. No meio das tribulações eu aprendi. Você aprende na bonança? Se você tiver todo o dinheiro que você pretende ter, se você tiver toda a paz que você almeja, se retirar da sua vida todas as lutas, você consegue ter experiências? Você consegue amadurecer? Meus irmãos, o amadurecimento na nossa vida, ele vem com as experiências difíceis, com as experiências que nós dizemos ruins, é que nós aprendemos, é que nós amadurecemos. É que nós amadurecemos. Eu amadureci mais cedo. Meus pais se separaram, tinha em torno de 9 a 10 anos. Então, eu amadureci mais cedo. Tive que fazer coisas de adulto mais cedo, por causa de uma experiência ruim. Você também teve experiências ruins, que te fez crescer, que te amadureceu. Então, quando nós também falamos do reino espiritual, nós vamos ter experiências difíceis que nós vamos passar, mas que vai te fazer crescer espiritualmente. Se você está aqui hoje, é porque você passou lutas e tribulações que te fez crescer. E quando eu falo desse crescimento, eu quero dizer para você que cada vez que você passa por essa luta, você sobe um degrau espiritual. Aonde você chega numa situação na sua vida em que você olha para trás e você não é mais o mesmo que você era antes, mas a capacidade espiritual que você tem hoje, ela é maior do que quando você aceitou Jesus e era totalmente inexperiente na fé. As situações de fé, porque estamos falando agora da vida espiritual que nós passamos, em que vai fazer a gente pensar diferente, agir diferente. Quando alguém chega para mim e diz: eu preciso de uma oração, porque eu tenho medo, meu filho está na UTI, eu preciso que ele vença. No meu coração, eu tenho que esta pessoa vai vencer. E no meu coração, eu tenho uma fé que o milagre, ele pode acontecer. E vai, porque eu vivi uma experiência de fé. E a fé que eu vivi através daquele momento, a experiência que eu passei naquela hora, é pro resto da vida e ninguém me toma. E aonde eu vou levar comigo.
E eu sei que você tem experiências de fé e de vitória que você vai levar para o resto da vida, e te fez vir até aqui hoje. Mas nós vamos sofrer aflições, hein? Nós vamos sofrer essas aflições, mas o Deus que tem todo o poder, Ele estará do seu lado. Você crê nisso? Você crê que Deus está contigo no meio das suas aflições? Quando o inimigo tentar colocar na sua mente que você não vai vencer, que você não vai caminhar mais um passo, olha para trás, faz uma retrospectiva da sua vida. Quantas vezes você chegou no seu limite e quantas vezes você venceu? Quantas vezes você pensou que não dava e deu? Quantas vezes agora eu fui derrotado, mas o Senhor fez como Pedro, que ali afundava no meio do mar, e olha que a fé dele já estava abalada pelo vento que soprava do lado, o mar agitado, e ele afundava ali, passou uma estendida. O Senhor veio, pegou na mão dele, trouxe ele de volta, colocou ele no barco e entrou no barco dele, e assim ele foi. Eu e você somos assim. Quantas vezes o Senhor já pegou na minha mão e me resgatou e me puxou de volta e não me deixou afogar? E quando eu falo, eu sei que os irmãos compadecem da mesma experiência, porque temos o mesmo inimigo, porque temos o mesmo adversário. Aí, meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, fala de um rei, Josafá, quarto rei de Judá. Lá diz que se levantaram contra eles os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas. Então, novamente, existia um exército cercando o povo de Deus. E esse exército era tão grande, e a capacidade do rei não era tão grande para vencer este exército, a ponto de o rei olhar para todo aquele número de pessoas que estavam ali para derrotar eles, e ele teve medo. Versículo 3 fala lá que o rei teve medo. Ele teve medo. Um rei, camarada é rei, como ele pode ter medo? Ele tem um poder nas mãos, ele tem um exército, como ele pode ter medo? Há quem olha de fora para a sua vida e fala assim para alguém: mas como, pastor, ele pode ter medo? Como? Como você pode ter medo? Por que você está tendo medo? Às vezes alguém olha de fora, não entende o que você passa, e você, no meio dessa situação, se encontra com medo. Se encontra com medo. Aí, meus irmãos, nessa situação é que vamos aprender como agir da maneira certa, porque o medo não me pode fazer fugir. Não tem como fugir. Havia acreditado, se correu o bicho pega, se ficar o bicho come. Meus irmãos, não tem como fugir. Para onde você vai? Para onde você vai? Se existe um exército te cercando o tempo todo, estou falando da vida espiritual. E não olhe para o seu irmão como o exército que te cerca, porque eu estou falando espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as pessoas, mas contra as potestades e dominadores do mal, que está tentando contra a nossa vida. Aí, meus irmãos, ele se encontrou com medo naquele momento, onde realmente era difícil de vencer. Não tinha, mais uma vez, como vencer. Mas com medo ele fez o quê? Ele se colocou na presença de Deus. Ele colocou na presença de Deus a sua vida. Mas
estava só. Quem ia morrer naquela hora? Era ele e o seu povo. Então ele se colocou a orar e a jejuar, não só ele, mas ele e todo o povo. Então, eu já vivi momentos na minha casa em que eu estava cercado. Eu não tinha mais ninguém do meu lado, senão a minha família. E eu coloquei todos para orar e jejuar, porque não tinha mais o que fazer. E o medo tomou conta. Então vamos orar e jejuar. Então, todos se colocaram no versículo 13. Você acompanhando depois, ou aí mesmo, você vai ver que todos se colocaram na presença de Deus para receber a direção de Deus. Então o Senhor falou para eles: vai, não temas e não te assuste, vai cantando, vai louvando, coloca os cantores na frente, eu estarei com vocês. Aí, meus irmãos, o grande mistério está aí. Reuniu todo o exército, pronto para a luta, pronto para a batalha. Vamos imaginar que estavam ali com as suas espadas, o seu escudo, o seu uniforme de exército, todos ali prontos para guerrear. Fizeram aquela multidão de pessoas. Agora o exército está em posição. Agora chama os cantores, chama eles, põe eles na frente, porque agora eles vão na frente louvando ao Senhor. Eles vão na frente louvando ao Senhor. E eles marcharam ali rumo à guerra. Eles marcharam ali rumo à guerra, para lutar uma guerra, para lutar um desafio, para novamente guerrear. Em paz, a paz que nós temos é aquela paz que vem do alto. E quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sinto uma paz tudo leve. Mas a minha vida está como o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, tem 1000 caindo do meu lado, 10.000 do outro. Existe uma guerra ao meu lado, mas eu estou dormindo em paz. Porque é a paz que excede todo entendimento. Eu estou alegre, porque a alegria que vem, ela é o fruto do Espírito que vem sobre a minha vida. E essa alegria não depende do que eu tenho, não depende do que eu conquisto, não depende de situações. É uma alegria também que vem do alto. Então esse povo saiu para a guerra, e eles foram caminhando para a guerra, mais ali na frente, e o povo cantando, louvando ao Senhor aquilo que o Senhor dissera para eles. Aí eu aprendo também que tem horas que não dá para lutar de outra forma, e eu vou louvando, eu vou cantando. Quem já esteve em lutas e começou a cantar, eu lembro que quando o Luiz Miguel ali já tinha ressuscitado, estava ali na UTI por 14 dias e ainda respirando por aparelhos. Desde o primeiro dia que eu fui lá, algumas vezes eu podia colocar a mão dentro daquele baúzinho lá, encostar a mão nele, e sempre ia eu e mais uma pessoa. Às vezes eu ia eu e minha esposa, às vezes eu ia Yasmin, né? E a gente chegava ali, colocava a mão no peitinho dele, eu sentia ele respirando devagarzinho e cantava todos os dias para ele: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Todos os dias eu cantava esse mesmo corinho para ele. O ambiente mudava, o meu coração ia se acalmando com o louvor que eu estava cantando ali para ele. Eu fui guerreando, mas cantando. O que eu podia fazer? Somente adorar o Senhor, louvar o Senhor em meio à luta. Somente guerrear, louvando ao Senhor.
Vai surgir momentos na sua vida em que não vai ter outra solução além de louvar ao Senhor no meio da luta, porque isso vai te fazer vencer, porque isso vai acalmar o seu coração. E quem está perto também vai se acalmar, porque eu penso naquele exército todo indo para a guerra, e ali os cantores na frente louvando ao Senhor, e a presença de Deus começa a contagiar aquele lugar, e aqueles soldados que até então estavam apreensivos, com medo de perder a guerra, o louvor vai acalmando o coração. Aleluias. Encanta seus males, espanta, né? Então, meus irmãos, tudo aquilo ali foi tirando aquele peso, aquele fardo, aquilo que incomodava. Então tem lutas, meus irmãos, que não tem jeito de lutar a não ser louvando ao Senhor. E quando eles foram chegando perto daquele exército, eles ouviram uma grande multidão. De repente começa novamente a guerrear com uma pessoa que estava do seu lado, e começam a matar um ao outro. E quando o povo de Deus chega mais uma vez para guerrear contra o exército, ele olha para baixo e vê só mortos. O exército foi vencido pelo Deus que tem todo o poder, pelo Deus que tem todo o conhecimento, pelo Deus que está em todos os lugares, por este Deus que eu sigo e que você serve, e que mais uma vez venceu as nossas lutas, as nossas guerras. Este é o Deus todo, porque a guerra está travada. Eu venho louvar o Senhor, eu venho fazer a obra de Deus, eu venho oferecer um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Que te darei, meu mestre, pelos benefícios que me tem feito. O que você pode dar para Deus? Comece a refletir nisso. Então, quantas vezes eu vim para a casa de Deus e aqui eu me coloquei em louvor e adoração ao Senhor, porque não tinha mais nada a fazer, e eu também não tinha mais nada a oferecer a Deus, somente isso. E eu voltei renovado, transformado, e muitas vezes com solução para os meus problemas, com solução para a minha alma. Talvez naquele momento a luta não acabou, mas eu tive um refrigério na minha alma. Há um momento de escape que Deus nos dá, porque ainda não foi concluído o propósito de sua vida. A luta é maior, mas nesse processo vai ter momentos em que vai ter uma calmaria, porque Deus conhece o seu limite, porque Deus conhece as suas limitações. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui nessa hora, grato a Deus pela oportunidade de transmitir para os irmãos a palavra do Senhor, porque quando a gente é convidado a trazer a palavra do Senhor, primeiro vem aquele medo do coração, depois você começa a estudar, aí o Senhor começa a falar com você, com a luta tremenda, aí Deus começa a falar com você, porque a palavra de Deus ela é uma espada de dois mundos, ela corta para todos os lados. Então, antes de falar com você nessa noite, o Senhor já falou comigo. Só que o poder de Deus é tão grande que Ele falou comigo quando eu estudava a palavra, Ele fala comigo agora, e Ele fala com você aí. Quem tem o poder de Deus? A gente não tem que tentar compreender, a gente tem que ter fé e acreditar neste Deus